Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma vez este nosso encontro diário, né? Que bom estarmos aqui todos juntos. Que bom estar aqui com vocês. É maravilhoso falar e saber que tem alguém escutando e alguém realmente que gosta de escutar a leitura e a reflexão da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, graça e paz para todos vocês, da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso irmão. Quero aqui agradecer a todos vocês que por um motivo ou por outro chegou, né? Percebeu esse vídeo de algum motivo, né, encontrou esse vídeo, né, enquanto olhava as suas mensagens no Facebook. Eu quero aqui dar boa-vinda também a você que não tem o costume de nos acompanhar, mas que por um acaso vai passar aqui, né, e ver esse vídeo e vai ter a paciência de assistir até o fim. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, vamos nos colocar aqui bem à vontade para poder assim meditar nesta palavra que hoje vamos ouvir. Cada dia o nosso Deus nos dá uma mensagem. E são mensagens assim que servem para a nossa vida inteira, para a nossa vida toda, né? Então é muito bom a gente ter um Deus, né, que guia e que leva seu povo através de conselhos, através de frases assim que precisamos usar no nosso dia a dia, né? E que o Senhor seja a nossa força, seja a nossa fortaleza e salvação. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Meus irmãos e minhas irmãs, cremos que ainda hoje Jesus passa pelas cidades e aldeias deste mundo fazendo o bem. Ele está aqui conosco enquanto ouvimos a sua palavra. Com fé na sua presença, iniciemos a nossa leitura e meditação. Pedindo assim que a Santíssima Trindade ela venha ficar conosco nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veremos uma leitura, um salmo e o evangelho. A leitura foi tirada do segundo livro dos Reis. O capítulo é o 25 e o versículo de 1 a 12. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 12. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até ao 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite, com todos os guerreiros, pela porta, entre os dois muros, perto do jardim real. Se bem que os saduceus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Araba.
Mas os exércitos dos saduceus perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó. Enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os saduceus prenderam o rei e levaram-no a Ribla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei, e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzaradã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte, como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditaremos o Salmo 136, 137. 136 em algumas Bíblias e 137 em outras, principalmente na católica. A nossa resposta está no versículo 6. Que se prenda a minha língua ao céu boca, se de ti, a língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros, por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós a um canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Passamos agora ao Evangelho, que é Evangelho segundo São Mateus. O capítulo é o 8, o versículo de 1 a 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar.
Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, a mensagem que nós temos hoje, né, que vamos tirar dessa leitura, deste salmo, deste evangelho, é de muita importância para nós, cristãos, nós que cremos na ação do Senhor, nós que cremos no seu poder, nós que cremos na sua providência. Jesus retoma seu ministério compassivo de cura. A gente vê, né, na primeira leitura e até mesmo no Salmo, falando de um rei que não usava da misericórdia, um rei que não era compassivo, um rei que só queria a destruição das nações, ou seja, das cidades, dos outros países que não era o seu. Ele era um rei perseguidor, né? Estava sempre perseguindo, destruindo, e ele, na realidade, queria que todos vivessem sobre o seu domínio, sobre o seu serviço, que foi o rei Nabucodonosor, né? A gente sabe que ele, desde ontem que nós já lemos parte dessa história, que ele usou de muitas atrocidades, né? Por que que a primeira leitura nos traz esse rei tão perverso, esse rei que perturbava a vida de muita gente, e em especial os pobres, né? A ponto dele levar Joaquim, o rei de Jerusalém, como cativo e nomear seu tio, né, irmão do seu pai, para governar Jerusalém. Mas hoje a gente vê aqui que ele nem mesmo o seu tio lhe agradou, a ponto dele chegar e mandar, né, as tropas mandar as tropas assim sobre Jerusalém, onde Nabuzaradã era o chefe da guarda, para destruir, para acabar o restante do povo que ele ali deixou. Ele mandou Nabuzaradã ir lá e devastar, tocando fogo nas casas das pessoas que por lá ficaram, a ponto de que o seu tio saiu escondido, fugiu por um buraco nos muros, e mesmo assim foi alcançado e perseguido, e teve os olhos furados, né? Então a gente vê essa história de um rei muito perverso. Só deixou lá em Jerusalém as pessoas muito pobres, e eram aquelas pessoas que se mantinham, né, que eram cuidadores de vinhas, que tinham vinhas, e agricultores. Só esse povo ficou em Jerusalém, aquele rei perverso. E a gente vê aqui no evangelho de hoje o perfil de um outro rei, o rei Jesus, né? O perfil de um outro rei, um rei amoroso, um rei misericordioso, um rei que só estava aqui nesse mundo e até hoje, onde ele se encontra junto de Deus, à direita do Pai, para fazer o bem, para amar mesmo aqueles que viram as costas, para amar mesmo aqueles que estão em pecados. Quanto mais pecador, mas ele ama e quer resgatar e quer retirar esse pecador da vida de pecado. É um rei amoroso, é um rei poderoso. Ele não consegue se calar, não consegue ficar sem agir diante de um pedido de um filho seu que está sofrendo muito com uma lepra. Então a gente vê um outro rei diferente, e é esse rei que hoje nós estamos a serviço, o rei Jesus.
né? É a Ele que servimos e através dele servimos nosso Deus. Claro que iluminados pelo Espírito Santo também, né? Espírito de Deus, que é o amor de Deus que hoje guia-nos nesse mundo. Então Jesus ele retoma seu ministério compassivo de cura. Aqui nós vimos no Evangelho a cura de um leproso. E desta vez o Evangelho relata a restauração à saúde de uma única pessoa, mesmo sabendo que ele fez várias curas, curou multidões. Por meio de alguns detalhes, ele nos permite presenciar o incidente. Aqui a gente, através da sua escritura, da sua palavra, a gente nos permite a presenciar aquele incidente. O leproso, ele é um homem humilde, mas um homem humilde e cheio de muita fé. Ele era um homem humilde e cheio de muita fé. Diante de Jesus, na sua humildade, ele cai de joelhos e faz uma bela confissão de fé ao Senhor. Ele diz: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Se queres. É a sua maneira de pedir sem insistir. Ele pede, mas ele não faz um pedido com insistência. Ele faz com humildade, se queres. Se queres. Mesmo sendo vítima daquela doença que o desfigurava, que deixava excluído da sociedade, porque o leproso ele não podia se aproximar de ninguém. Ele tinha que viver escondido nas grutas, escondido nos lugares desertos, porque a sociedade não aceitava ele chegar por perto, né? Tinha que viver sozinho, isolado. E aqui me faz relembrar o que o mundo está passando hoje. A pessoa que contrai esse vírus, ele fica distante da sociedade, ele fica isolado do mundo, até isolado da sua família, que não pode visitá-lo. Hoje nós vemos outro tipo de lepra, sim, vemos outro tipo de lepra, que também exclui, que marginaliza. E aquele leproso era dessa forma que vivia, excluído da sociedade, distante. Ninguém podia se aproximar dele, nem ele podia se aproximar de alguém. E ele simplesmente apresenta a sua situação, professa a sua fé no poder de Jesus e deixa a decisão de curar ou não, de curar ou de não curar com o Senhor. Ele deixou a decisão nas mãos de Jesus, se queres. Ali Jesus tinha, né, nas mãos, querer ou não querer, curar ou não curar. E Jesus se comove com o sofrimento corporal e a nobreza espiritual daquele homem. E se apressa em dizer: eu quero, fica purificado. Por isso, meus irmãos, nesse dia de hoje, diante dessa situação que o mundo apresenta para nós, a gente vemos aí uma nova lepra, que exclui, que marginaliza, que deixa a pessoa que contraiu na solidão, longe de sua família, não pode se comunicar com ninguém. Igual a esse leproso do evangelho de hoje. Os evangelistas querem que nós tomamos esta palavra de Jesus como permanente e definitiva. A atitude de Jesus é sempre eu quero. Jesus ele está ali sempre disposto, quando nós apresentamos uma situação, quando nós pedimos alguma coisa a ele, e ele olha para nós e diz: eu quero te dar, eu quero te sarar, eu quero te curar, eu quero te dar. Jesus ele está ali prontamente à nossa disposição. É só a gente pedir e saber pedir com humildade e com fé, como aquele leproso. E lembremos sempre que ele quer nos curar.
Lembremos também daquela palavra de São Paulo, que ele diz: o Filho de Deus nunca foi sim e não, mas somente sim. O Filho de Deus, vou repetir, o Filho de Deus, ele nunca foi sim e não. Ele nunca foi sim e não. Ele sempre foi sim. Ele sempre está ali, né, à disposição daquele que lhe solicita, que o solicita. Ele não fica meio que bambeando. Ele é sempre prontidão, ele é sempre firmeza, ele é sempre sim. Vou repetir. O apóstolo São Paulo, ele diz: o Filho de Deus nunca foi sim e não, mas somente sim. Isto está em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, o capítulo é 1 e o versículo é o 19. Você encontra essa passagem onde Paulo fala dessa forma. Pois bem, meus irmãos, refletimos nessas palavras que acabamos de ouvir, tanto no que foi lido, quanto no que foi refletido. Pensemos bem o que nós queremos pedir a Jesus nesse dia de hoje, para que Ele prontamente nos atenda. São tantos os pedidos que nós temos a fazer. Você que está aí do outro lado, você que está aí junto comigo em oração, orando, meditando na palavra de Deus. Você que está aí me acompanhando, me seguindo nessa página. Peçamos agora ao nosso Deus. Vamos pensar exatamente no que nós estamos precisando. Façamos com humildade e com fé o nosso pedido. O leproso do Evangelho é emblema de todos os excluídos de nossa sociedade. Rezemos para que o Senhor Jesus venha em seu auxílio e que nós possamos agir como ministro de sua divina compaixão. A nossa resposta aos nossos pedidos será: ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Por todos aqueles com deficiências físicas, para que possamos ir ao seu encontro com amor e respeito, nós vos pedimos. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Pelos jovens toxicodependentes e alcoólicos, para que possam ser conduzidos aos programas que lhe restaurem a saúde e a sua dignidade, nós vos pedimos. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Por todos que sofrem de ódio ou desprezo de si mesmo, para que escute uma palavra de valorização e possa nela acreditar, nós vos pedimos. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Pelas vítimas de toda espécie de preconceito, para que possamos testemunhar a elas que Jesus Cristo veio para todos e nos ama, nós vos pedimos. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres. Pelos doentes que hoje enfrentam solidão nos leitos dos hospitais, precisando de ser curado, vamos pedir ao Senhor: cura o Senhor, liberta o Senhor dessas doenças. Se quiser, Senhor, tu podes curar a doença física e a doença espiritual, nós os pedimos. Ó Senhor, escuta o clamor dos pobres.
Senhor Jesus, estendei a vossa mão e dizei a cada ser humano a palavra libertadora: eu quero. Seja curado. Vós que viveis e reineis para sempre. Amém. E diante de todos aqueles que sofrem, e por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nesse momento passando por todos os tipos de enfermidades, peçamos ao Senhor que, se Ele quiser, Ele pode curar logo, dar a cura imediatamente. Rezemos a oração que Ele próprio nos ensinou, pedindo a Ele que o seu reino chegue logo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a todos vocês que com muita paciência vão poder comigo rezar, puderam comigo rezar, vão poder estar comigo em outro momento, poder rezar comigo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês que nos seguem na nossa página do Facebook. Obrigada a vocês que também nos seguem pelo YouTube. Esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no YouTube. Vocês podem pesquisar Ana Zilma Lisboa. Batizados e enviados é o símbolo que está lá no lugar da minha foto. Batizados e enviados. E vocês poderão assim assistir a outros vídeos que falam também da palavra de Deus, outros vídeos que mostram algumas festas da nossa comunidade. Agradeço a todos vocês, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado a todos nesta noite, que o Senhor dê uma boa noite, que Jesus dê um bom descanso e que Ele, se quiser, pode curar-nos, curar as nossas feridas do corpo e as nossas feridas da alma. Tenhamos uma boa noite, fiquemos na santa paz do Senhor e com a nossa Mãe Maria como companheira nossa durante toda a noite. A paz do Senhor esteja com todos vocês, que o amor de Cristo, Ele sempre nos uniu. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça vos dou, Senhor, por todos vocês. Muito obrigada. Tchau.